Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Primeiro título é Bem e Mal Sofrer. E aí ele começa dizendo exatamente, repetindo as palavras de Jesus, bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus. E lá no Sermão da Montanha, Jesus falou, né? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Em princípio, causa-nos uma certa, assim, poxa, bem-aventurados os aflitos, a gente vive, né, tentando sempre não ter uma vida de aflição. O nosso cuidado é de sempre desejar às pessoas coisas boas, seja feliz, saúde, paz, harmonia na sua vida, amor. E aí Jesus fala assim, bem-aventurados aflitos. Ai, poxa, se eu não sou aflita, será que eu não sou bem-aventurada? O que a gente precisa entender é o significado das palavras de Jesus, quando ele nos diz, ele usa a expressão aflitos, ou bem-aventurados que choram, pois serão consolados, bem-aventurados aflitos, né? Que eles ganharão, porque deles é o reino dos céus. Mas, logo em seguida, né, que a gente pensa quem são os aflitos, então, quem são esses aflitos que Jesus chama de bem-aventurados? Quem obterá o consolo prometido de Jesus? Essa é uma das indagações que a gente começa a fazer quando a gente não tem essa compreensão, principalmente quando nós, aqueles que não têm o entendimento e a compreensão que a doutrina nos traz. Aí nós vamos lá nesse capítulo 18, no item 18 do capítulo 5, que Lacordaire começa dizendo o seguinte, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Essa expressão, ele diz, não se referia, quando Cristo disse isso, não se referia de modo geral aos que sofrem. Aí a gente começa a entender. Jesus não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Opa, aí eu já estou vendo que eu estou incluída aí nesses aflitos. Jesus, né, quando Jesus disse, Lacordaire explica, são todos, quer ocupem tronos, quer jazem sob a palha. Mas, poucos sofrem bem. Aí começa a ampliar nosso entendimento. Todos nós sofremos, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas pode conduzi-los ao reino de Deus. Começa a ampliar nosso entendimento, não? Já que todos sofremos, e nem todos realmente são bem-aventurados, é isso que a gente precisa entender. E aí nós vamos para o livro dos Espíritos. Lá no livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte, pode um homem gozar de completa felicidade na Terra, ou de felicidade completa? E a espiritualidade diz não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende, ou seja, do homem, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Aí já amplia nosso entendimento. Todos sofrem aqui. Por que todos sofrem? Quando Kardec pergunta, podemos ter felicidade completa? A espiritualidade diz não. A vida foi dada na Terra como prova ou expiação. Então, isso já nos esclarece qual é a nossa condição aqui, de prova e expiação, mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade disse, mas depende dele abrandar esses males e ser tão feliz quando se pode ser na Terra. Ou seja, podemos, sim, ter um pouco de felicidade na Terra. Aí, em 924, ele volta a perguntar a Kardec, existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem um homem mais justo? Não há algum meio de se preservar deles? O que é que ele perguntou? Tem males que não dependem da nossa maneira de agir. Acontece, tem coisas que não são decorrentes da nossa conduta. Elas acontecem nas nossas vidas. E ferem homens justos. Será que não tem como preservar? Aí a espiritualidade diz o seguinte, olha que interessante. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Então, ele já começa a explicar aí onde é que está o bem e o mal sofrer. Sofrer sem queixa se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obter. Então, esclarecido de que nós estamos numa terra de provas e expiações, de que todos nós aqui sofremos, e que tem males que não dependem da maneira de agir, mas que o homem encontra uma consolação na sua própria consciência. Mesmo esse mal, ele deve ter o cuidado de sofrer sem queixas, porque se pensarmos bem também, ele pode até se sentir injusto.
Mas aqui no nosso planeta, na nossa terra de prova e expiação, não existe injustiçados. Todos nós aqui estamos e o que passamos tem uma maneira de ser. Voltamos então para o Evangelho. Lá no capítulo 17, no item 7, o homem, lá no Seres Perfeitos, lá Lázaro, uma mensagem de Lázaro, de 1863, ele diz o seguinte: Deus criou todos os homens iguais para a dor. Então, aí ele já começa a explicar para a gente, trazer de forma clara esta igualdade do sofrimento. Lázaro diz: Deus criou o homem, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. Então, aqui a espiritualidade já começa a trazer para a gente essa ideia do bem e do mal, e de que o mal, todos nós fomos criados iguais, sofremos pelos mesmos motivos, por estarmos numa terra de prova e expiação, e isso nos dá uma responsabilidade muito grande. E ele prossegue dizendo assim: a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, que é a experiência da dor, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Opa, responsabilidade. Responsabilidade por quê? Todos sofrem, todos temos problemas. Isso é fato. Se não há privilégio na dor, o que nos diferencia? Se não há privilégio na dor, o que nos diferencia? O que nos diferencia é a forma como entendemos e vivemos as nossas dificuldades. E quando também ele nos diz que o homem não pode cometer o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos, também ele nos dá a responsabilidade de termos respeito com a dor do outro. Se todos sofremos, e se com a experiência comum nós somos conhecedores dos seus efeitos, não podemos deixar de respeitar a dor do outro e de entender de que o que dói em mim também dói no outro. Isso é um ponto importante, que a minha dor não pode ser maior do que a dor do outro. E é exatamente aqui, se todos sofremos, se não há privilégio na dor, onde é que está a diferença? A diferença do bem e do mal sofrer está na forma como entendemos e vivemos as nossas dificuldades. Observe, meus irmãos, o seguinte. Vamos para cá. Todos nós passamos por aflições. Por quê? Por conta da nossa imperfeição moral. A nossa proximidade com os valores materiais, aos nossos instintos. Isso é que ainda nos coloca também na proximidade das aflições. Apesar do nosso desenvolvimento intelectual, nós ainda estamos apegados aos nossos instintos e aos valores morais. Todos nós passamos por aflições. Mas, por maior que seja a aflição em si, a dor pela dor não purifica nem eleva o homem. Se todos passamos por dores, o fato de sofrermos não significa que isso nos eleve ou nos purifique. O que faz a diferença ao vivermos o processo da dor, o que conduz à transformação, é a forma como nós aceitamos e reagimos às atribulações. É a maneira como nós vivemos essas dificuldades. Daí vem o bem e vem o mal sofrer. Como você tem vivido as suas dificuldades e as suas tribulações? Se queixando, reclamando, lamentando, lastimando, se vitimizando, se fazendo de coitadinho, ou você tem entendido que o processo da dor é necessário no seu processo de transformação. Tudo no universo, para se transformar, passa por um processo de mutação. E esse processo é doloroso, muitas vezes. Mas nós, seres racionais, somos aqueles seres que mais reclamamos dos processos de transformação ou dos processos de dificuldade que passamos. Precisamos estar atento e
Chico, Emmanuel, através de Chico, nos diz o seguinte: mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Essa é a beleza do entendimento da dor. Mas por que nós temos que render graças a Deus quando estamos em sofrimento? É isso que precisamos entender, ampliar a nossa visão, alargar o nosso entendimento sobre o processo da dor. Precisamos, sim, dar graças a Deus, porque a aflição é necessária para corrigir as falhas do nosso caráter. A aflição é necessária para melhorar a nossa conduta. Nós precisamos de adversidades para evoluir, precisamos de advertências. É o que nós estamos passando agora, meus irmãos. Estamos passando por um processo, o mundo está passando por um processo de adversidade, mas de advertência. Ou abrimos o nosso coração para entender o que estamos passando com a pandemia que nos assola, como as adversidades necessárias para a nossa evolução, ou vamos ficar a vida inteira no mal sofrer. Que são as dificuldades que revelam o tamanho da nossa força, o nível da nossa evolução e a nossa fé em Deus. Quantos estamos reclamando, blasfemando, se queixando, atribuindo a Deus a responsabilidade pelo que estamos passando? E é bem verdade que muitos têm sido agora acordados para a necessidade de se abrir espiritualmente para entender o que Deus também quer que aprendamos. Isso também não podemos deixar de reconhecer. Enquanto muitos reclamam, muitos estão sentindo a necessidade de voltar-se à questão espiritual. Porque o que devemos fazer agora é entender por que passamos. Mas se é necessário diversidade e sofrimento, eu tenho que buscar o sofrimento? Não, eu não tenho que buscar o sofrimento. Eu tenho que aprender a sofrer quando há dor e não ir procurar a dor. Até porque vivemos um mundo de provas e expiações. E nenhum de nós está imune ao processo de dor. É esse aprendizado que o sofrimento que passamos tem que resultar nas nossas vidas. É essa dor que tem que ser uma dor vivida com consciência e responsabilidade. Se a dor inevitável chegar no seu caminho, recebe-a. Isso nos diz Leon Denis. Recebe a dor porque ela só chega na sua vida com o propósito de te renovar em algum sentido, até que você não tenha consciência de que sentido, que propósito você precisa realmente fazer essa ressignificação, qual é o propósito dessa dor. Pode estar certa de que toda dor, toda dificuldade, todo sofrimento na sua vida, ela tem um significado. Ressignifique o que você está passando para você entender o que esta dor está querendo te dizer. E a maneira como nos comportamos diante da dor é que vai definir o que nós vamos colher. Esse capítulo 5, ele nos fala, inclusive, das aflições atuais e das aflições pretéritas. Ou melhor, das causas pretéritas para as nossas aflições atuais. E temos causas atuais para as nossas aflições atuais. E tudo isso é muito determinado pela forma como nos comportamos diante da dor. Porque se diante da dor nós blasfemamos, reclamamos, por que comigo? Por que eu, meu Deus? O que foi que eu fiz? Deus não me ama, não gosta de mim. Eu peço tanto e Deus não me ouve. Deus me esqueceu. E aí sentamos para chorar e nos lastimar. Por que comigo não? E por que com o outro sim e com você não? O seu processo de ressignificação do que você está passando. Você está fazendo ou você está culpando Deus pelo que você está passando, sem entender que significado isso tem para a sua vida. Então, o sentido do sofrimento é exatamente ressignificar algo na sua vida. E a forma como você vive essa dor é a determinante para o que você vai colher daqui para frente. Não podemos esquecer de que a dor tem um sentido. E Emmanuel, em Ceifa de Luz, nos diz o seguinte, com muita, mas muita propriedade.
Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Como assim, Emmanuel? A gente necessita de problemas? Sim. Deus, quando envia para nós um problema, é porque nós estamos necessitados de passar por aquele processo. E Emmanuel nos diz, aceitação e paciência sem fuga ao trabalho. A aceitação e paciência sem fugir, sem reclamar, sem se vitimizar. Esses comportamentos são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Nunca esqueçam isso, a frase é muito importante. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Às vezes a gente fica assim, poxa, quando eu li isso pela primeira vez na minha vida, falei, Emmanuel, problemas de que nós estamos necessitados, já não basta os que aparecem, Deus ainda manda? Pois são esses que aparecem, sim, que Deus envia para que você possa ter comportamentos, posturas, atitudes de aceitação e de paciência. Sem reclamação, sem blasfemar contra o Senhor e sem se achar o último coitadinho do mundo. Por quê? Porque os sofrimentos que nós conhecemos são apenas a forma mais adequada de aprendermos o bem, de acordo com o nosso grau de evolução. E aí nós estamos diante do mesmo problema, e o nosso grau de evolução vai determinar como nós vamos viver esse problema. O desesperado, o que ele faz? Ele grita, ele blasfema, ele berra, ele faz birra, ele é a última pessoa mais sofrida do mundo. Porque o desespero impede que enxergue a solução e perceba a oportunidade da ajuda. O desesperado diante do problema, normalmente ele é arrogante e orgulhoso, rebelde e agressivo. O que passa mais longe dele é a humildade e a sua capacidade de entender por que motivo ele vive aquela situação. O quanto talvez ele tenha contribuído, ele mesmo tenha sido a causa da sua dificuldade, da sua aflição. O desesperado, aquele que não vive o seu problema ou a sua dificuldade com equilíbrio, ele fica preso no sofrimento. Ele vai se mitivizar, ele vai se alimentar da dor, e isso cria vícios emocionais e razões para ele ferir outras pessoas. E aí nós voltamos lá para o início, quando a espiritualidade nos disse: todos passam por problemas, e isso lhe permite ter a sã consciência de entender que você não deve fazer ao outro aquilo que também dói em você. Você sabe as consequências da dor, você sabe as consequências das aflições. Você sabe o quanto a dor é capaz de fazer, de magoar, de ferir as outras pessoas. Então, não transfira para o outro, com agressividade e rebeldia, a sua incapacidade de entender que é necessário ressignificar a dor. Esse é o mal sofrer. E aquele que sofre, aquele que faz do seu sofrimento o grande drama da sua vida, esquece que essa dor, por vezes, é causada por sua própria conduta. E a dor dele é sempre maior do que a do outro. Se você tiver dor de cabeça, lhe dói o ouvido, os olhos, o nariz, a boca, a laringe e o coração, a dor dele tem sempre uma extensão maior do que a sua. Se você tiver uma dor na mão, ele vai doer a mão, o pulso, o braço, o cotovelo. Ele sempre vai ter sobre a sua dor uma lente de aumento incapaz de lhe tirar desse círculo vicioso emocional, que é da vitimização, que é da lastimação, que é da reclamação e de responsabilizar os outros pelas suas próprias dificuldades. Esse, meus amigos, é o mal sofrer. É o mal sofrer que o Evangelho nos chama a atenção. O bem sofrer. O bem sofrer. Como é, então, o bem sofrer? Se eu já sei como é o mal sofrer, o que eu posso entender pelo bem sofrer? Bem sofrer é confiar em Deus e nas suas leis. Compreender e aceitar a justiça e a necessidade dessas atribulações.
não se rebelar, não se desesperar, manter-se espiritualmente equilibrado, fazer o melhor que pode para superar as adversidades. Mas isso às vezes é tão difícil, meus irmãos. Mas aí vem o recurso abençoado que é a prece. Usar a prece e a esperança como filha dileta da fé, como recursos abençoados para vencer suas dificuldades. Prece e esperança são os recursos que nós temos nas nossas mãos. Confiar, esperar e não se desanimar. Aí nós começamos a entender o motivo, a razão da dor. Quando mantemos esse equilíbrio emocional e quando trabalhamos com a fé, cuja filha da fé é a esperança, e trabalhamos esses dois instrumentos usando a ferramenta da oração. Esse sim é um recurso abençoado para vencer as dificuldades, porque a fé e a prece nos fortifica, a fé e a prece nos dá coragem, nos dá intuições de comportamentos, intuições de atitudes, intuições de palavras, consola o nosso coração, nos fortifica. Nesse momento onde tantos choram, tantos sofrem, tantos se lastimam, tantos perdem parentes numa mesma família, é preciso mais do que nunca fé e prece, para que não caiamos no processo do mal sofrer. Fé e prece, confiar, esperar e não desanimar. Isso é o que tem que nos sustentar nesse processo do bem sofrer. E o Evangelho nos diz que esse desânimo, lá no capítulo 5, no item 18, o bem e o mal sofrer, Lacordaire nos chama exatamente a atenção para que a gente não tenha o desânimo diante do sofrimento, diante das aflições. Ele diz que o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo, ou seja, aquilo que passamos, aquilo que no momento estamos vivendo, é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Desânimos, queixas, nesse momento de tanta dor. Mas será que nós já paramos para pensar qual é a causa da aflição que nós estamos vivendo hoje? Qual é a causa da aflição mundial? O que isso significa para nós? Espíritos que estamos numa terra de provas e expiações, rumo a um mundo de regeneração, no processo da transição planetária. O que isso significa, isso é muito profundo. Por isso o Evangelho nos diz, não tenha desânimo. Porque se você tiver desânimo, Deus vai recusa, um pouco de forte, uma retórica, Deus vos recusa consolações. A gente sabe que Deus não nos recusa consolações. Quando estamos desanimados, somos nós que afastamos a consolação de Deus. Deus não está nos recusando consolação. Deus quer que encontremos sentido, coragem, resignação para passarmos pelo que estamos passando. Mas quando deixamos o desânimo nos atacar, nos acomodar e nos levar à reclamação, nos levar à queixa, nos levar à revolta, nós estamos, sim, afastando a consolação que Deus nos concede. Nós estamos esquecendo que Jesus disse para nós, vinde a mim, vós que estáis cansados, desolados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Temos a humildade de entender o quanto precisamos abrir os ouvidos a esse chamado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e desolados, e eu vos aliviarei. Não podemos afastar o processo da resignação e o processo da coragem. E Bezerra de Menezes, nosso querido Bezerra, numa mensagem chamada Recados do Coração, ele vai dizer exatamente esse recado para o nosso coração.
Vamos abrir nesse momento nossos ouvidos apenas, não, nosso coração. Olha que Bezerra disse para a gente. A resignação diante dos infortúnios é dos maiores antídotos contra as doenças emocionais que tanto aturdem o homem moderno. Quase ninguém hoje admite ou aceita experimentar reveses ou contrariedades. E a partir dessa posição de rebeldia perante a justiça divina, que é sábia e não se rende aos nossos caprichos, abrimos portas para inúmeros distúrbios emocionais e influenciações espirituais perturbadoras do nosso equilíbrio. Olha que forte. E aí prossegue Bezerra dizendo o seguinte: filhos, como carinhosamente ele nos chama, filhos, meus filhos, conforme aprendemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma grande diferença entre bem sofrer e mal sofrer. E aí ele prossegue dizendo: a calma e a resignação diante da dor nos fazem sofrer menos, porque entendemos a razão da nossa desdita e por isso somos consolados por Deus. Olha a consolação de Deus. Quando entendemos a razão. Este é o bem sofrer. Já a insubmissão à vontade divina nos tornará impacientes, revoltados, o que agravará os nossos padecimentos por não sabermos aproveitar a experiência e tirarmos as lições necessárias ao nosso adiantamento espiritual. É o mal sofrer. Resignar-se perante a dor que nos visita é compreender que Deus está fazendo o melhor por nós e que, no mais das vezes, o remédio amargo é o mais eficiente para a cura das nossas mazelas. Se a gente entender o que estamos passando agora, que remédio amargo nós estamos agora tendo que provar. Mas, com certeza, Deus está fazendo o melhor por nós. Deus está fazendo o melhor por nós. Vamos abrir o nosso coração. Resignar-se na compreensão da justiça e amor de Deus nas aflições. Deus não está nos negando consolo. Mas resignar-se nessa compreensão é diminuí-las na intensidade. Precisamos diminuir a intensidade dessa nossa dor, desse nosso sofrimento, dessa coisa que a gente faz parecendo que nós somos os coitadinhos, os injustiçados. No mundo de provas e expiações, não existe injustiçados. Até que não entendamos, mas com certeza nós estamos aqui passando pelo processo de pagar até o último centavo. Resignar-se na compreensão da justiça e do amor de Deus nas aflições é compreendê-las como oportunidade do exercício da paciência. Quantos têm perdido a paciência nesse período de atribulações, de pandemia, se sentindo na maior aflição do mundo? Da tolerância, quanta tolerância! A tolerância com os que vivem dentro de casa, a tolerância com o isolamento, quanta convivência familiar tem causado abusos e agressões. São oportunidades, gente. É compreender essas aflições como oportunidade do exercício da paciência, da tolerância, da humildade. Quantos estão mantendo a rebeldia, a desobediência, porque não querem se submeter a normas, a determinações, a orientação? Quantos, de forma arrogante, têm desafiado a vida, têm desrespeitado a vida do outro, pela ausência da humildade, do amor, da paciência, exercício da coragem e da confiança em Deus acima de tudo, e em si na superação e aproveitamento dessas aflições. Foi para estes que vivem isso, nessa compreensão da justiça e de amor de Deus, que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Para esses que têm essa compreensão de que a aflição é oportunidade de paciência, tolerância, humildade, coragem, confiança. O aproveitamento das atribulações, superação das atribulações, foi para esse que Jesus disse: bem-aventurados aflitos,
porque é deles o reino dos céus. E Lacordaire termina a sua mensagem dizendo o seguinte: bem-aventurados aflitos pode então ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas, gente, as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, meus irmãos, para encerrar, eu trago essa mensagem de Joana. Joana diz assim: espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, a partir da mensagem do livro do nosso Evangelho, Bem e Mal Sofrer. Essa é a diferença do bem e do mal sofrer. Se todos sofremos, a diferença está na forma como vivemos esse sofrimento. Jaque? Muito bom, Iracema. Obrigada. Mensagem aí incrível. Tô vendo só o pessoal fazendo assim, ó, com a cabeça, acompanhando ali com muita atenção. Bem bacana. Obrigada, viu? Entendendo que a dor, gente, dor é um processo fisiológico, mas sofrimento é um processo psicológico, emocional. A gente tem dor com sofrimento, mas podemos ter sofrimento sem dor. E podemos ter dor com sofrimento, dor sem sofrimento, sofrimento com dor, sofrimento sem dor. Nós é que escolhemos. A dor chega, mas permanecer no sofrimento é uma decisão nossa. Esse é o cuidado que nós devemos ter, para não fazer do nosso processo de dor um processo de sofrimento. Não aceitamos, não queremos, aí entra no sofrimento. Aí o medo, aí vira medo, é o sofrimento. Excesso de passado é sofrimento, excesso de futuro é sofrimento, excesso de presente também é sofrimento. A dor é inevitável, a dor chega para todos nós. Mas a gente fica na dor se a gente não tiver essa confiança no processo que nós estamos passando. Pronto, Jaque, estou à disposição de vocês. E, gente, eu queria botar uma música, se você permitir, viu? Muito bom. Iracema, a gente vai deixar para o final a música. Vou ler aqui algumas mensagens, Iracema, que o pessoal está deixando no chat. Tatiana Silva mandou aqui: obrigada, quanto aprendizado, gratidão pela palestra. Moema Silveira falou: gratidão, Belinha, essa te conhecem. Joana mandou muito show. Monique, excelentes reflexões. Monique mandou excelentes reflexões, obrigada. Então, o pessoal aí realmente curtiu. E, gente, não acabou ainda não. A gente agora está começando o nosso segundo bloco, segunda parte agora da noite, que é aquela parte em que a gente faz perguntas para a nossa querida palestrante Iracema. Então, mandem aqui no chat as suas perguntas, a gente vai lendo, ela vai respondendo. Digitem aí, enviem, não fiquem tímidos enquanto o pessoal está digitando, Iracema. Eu quero te perguntar uma coisa. Durante seu estudo, teve um slide que falava que o desânimo é uma falta e que Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Para que precisamos de coragem? De que coragem é essa que esse texto fala, Iracema? Essa frase, esse texto está exatamente na questão do bem e mal sofrer, tá? E Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. Quando ele diz que o desencorajamento diante das suas aflições, diante do seu sofrimento, o desencorajamento que faz com que desanime, que você perca essa possibilidade de perceber que... Porque aí vem a resignação. Muitos entendem que a resignação é você se acomodar. É isso mesmo, não tem jeito. Eu estou passando por isso, é meu karma. Você precisa de ter coragem para enfrentar as suas aflições, ressignificando as aflições.
Muitas vezes a pessoa fala assim, o espírita, tudo é dor do espírito, o espírita passa pela dor, o espírito não chora, o espírito não... Não, a gente entende, a gente tem a coragem de olhar para a dor, entender o seu significado na nossa vida e não ficar no sofrimento. A coragem de enfrentar as minhas dificuldades, as minhas adversidades, e em cima desse processo, dessa dor, eu vou ressignificando e entendendo o que aquela dor quer dizer para a minha vida. Porque enfrentar a dor é um ato de coragem. Enfrentar a dor sem se lastimar é um ato de coragem. Sem culpar o outro é um ato de coragem. Sem se vitimizar é um ato de coragem. Deus não dá, como Lacordaire diz, Deus não dá consolação, tá? Deus não dá consolação àquele que está desencorajado. Porque o desencorajamento é uma falha, uma falta. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, a coragem que eu preciso é para suportar as provas, que muitas vezes foram provas que eu pedi, para saber viver os meus processos de expiação, se assim for necessário, sem me sentir injustiçado. Para você se reconhecer responsável pelos seus processos de dor, é preciso um ato de coragem. E essa coragem a gente encontra na prece, na fé, na esperança. Isso sim. A saudade é o bem ou o mal sofrer? Tati, a saudade não é um bem nem um mal sofrer. Eu entendo que a saudade é um processo, quer dizer, é um processo de um querer bem. Agora, como viver essa saudade? Se você viver essa saudade se alimentando do que foi bom, e se aquilo for um processo que te fortalece, alimentar a saudade, às vezes, é um processo legal para você poder passar por algumas situações que a distância, dependendo do que você tem saudade, do que está longe de você. E a saudade também pode ser um momento de você ressignificar coisas que você viveu. A saudade só não pode virar um processo de lamentação e de queixa. Eu entendo que a saudade, até porque eu não entendo saudade como sofrer, mas tentando pegar o que você quis dizer com essa saudade, né? A gente tem saudade de tanta coisa. Eu tenho saudade de Jesus, vocês acreditam que eu tenho saudade de Jesus? Eu acho tão lindo quando eu fico assim, Jesus, que saudade de você. Eu tenho saudade de Jesus. E aí, quando eu tenho saudade de Jesus, não sei, eu tenho uma saudade de Jesus, assim, que eu fico com a sensação de que, no mínimo, eu estava lá, né, gente? Nós todos, né? Já estávamos lá naquela época. E aí, eu vivo essa saudade com sofrimento? Não. Eu estou falando de Jesus, pode parecer uma coisa hipotética, mas eu tenho saudade de tanta coisa, eu tenho saudade de pessoas. Esse período agora de pandemia, quanta saudade nós temos sentido. O cuidado, Tati, é para a gente não pegar saudade e transformar em apego. Porque, às vezes, a gente fica apegada a pessoas, a coisas ou a situações que a gente tem que superar. Aí a gente fica dando a esse nome, a esse apego, o nome de saudade, aí a gente sofre. Será que é saudade ou é apego? Algo que está distante. Algo que talvez você precise deixar aí. Como você prende, achando que é por conta de uma saudade, você sofre. Não sei se eu entendi, se eu respondi o que você quis dizer, mas talvez essa saudade seja um apego. Se a saudade está te fazendo sofrer, pense se você quer, você tem saudade porque ama ou você tem saudade porque você quer ter posse. Por isso a ausência, a impossibilidade dessa posse está te fazendo sofrer. São reflexões para você pensar essa saudade. É de alguém, é de situação, é de coisas. Se ela é boa ou ruim. Eu não diria que a saudade é ruim. Eu não acho a saudade ruim. Porque o mais gostoso da saudade é quando você encontra as pessoas, quando a gente encontrar um monte de gente de novo, vai ser legal, né? E hoje, graças a Deus, a nossa inteligência, a gente está aqui. Eu estou em Salvador, vocês estão aí,
no Rio de Janeiro, e eu estou vendo linda, maravilhosa, minha amiga querida, Rogério, pessoas que quando eu vi, nossa, me trouxeram lembranças de coisas bacanas. Agora, nesse momento, agora eu senti saudade de nós, saudade de momentos que nós vivemos, do que nós passamos lá em Israel, da nossa laje, tantas outras coisas que nós vivemos juntas. Então, a saudade tem que ser para fazer você viver novamente aquilo. Sentir saudade é bom quando você vive novamente aquele momento legal com aquela pessoa ou aquela situação. Só não transforma saudade em apego. Tem uma frase, acho que é de um padre católico, que fala saudade sem tristeza não, né? Que é justamente tentando trazer esse... Aí a Yara mandou ali também, saudade sem tristeza não. Mandamos juntinho. Saudade sim, tristeza é verdade, que é justamente, Yara. né, pra Saudade, gente sim. tentar... justamente para a gente tentar encontrar esse equilíbrio, né, que é tão difícil de encontrar e manter, por isso né, que onde é o que a acontece gente sente quando há que é aquele desencarne. momento onde eu lembro da pessoa, eu lembro dos momentos, né, eu lembro até com uma saudade gostosa e não com aquela saudade que me prostra na cama, que não me faz querer viver, né. Aí já não é uma saudade, aí já é um processo realmente, né, de um apego a uma situação que, inclusive, que não te fez bem. Porque o bom da saudade é você lembrar do bom que você viveu. Ter saudade é bom, assim, cada vez que eu lembro de você, eu vivo de novo aquele momento legal. Pronto. Eu vim Lindomar, vivi novamente momentos legais que nós vivemos. Ou quando eu penso, eu vivo momentos legais. O que não foi tão bom, eu tenho que tirar uma lição daquilo, ressignificar, mas não ficar presa a um processo de tristeza. E o momento, gente, a gente não pode estar triste, porque tristeza baixa a imunidade. E nós não podemos baixar a imunidade. Temos que ter saudade das pessoas, ligar, falar, mandar vídeo, mas não permitir que a saudade seja substituída pela tristeza, porque a tristeza baixa a nossa imunidade. E quando a gente está triste, a gente acaba atraindo influenciações de tristeza, de depressão. Não podemos permitir, né, que influenciações espirituais, porque acontece, a gente sabe que acontece, influenciações espirituais de tristeza tomem conta do nosso coração, da mente. Se amanhecer um pouquinho assim, tal, bota uma musiquinha legal, alguma coisinha para te animar, faz alguma coisa, tá sozinho em casa, liga a televisão, nem que seja para ficar ouvindo alguém falar. Às vezes eu faço isso, não estou ouvindo nada, não estou vendo nada, mas estou ouvindo a voz de alguém. Então, isso tira um pouco a sensação de você estar só. Mas como eu gosto de ouvir muito música, eu boto nas minhas músicas espíritas, que fico ouvindo o dia inteiro, fazendo as coisas, mas ouvindo músicas. Porque música é uma coisa maravilhosa para te tirar desse estado de contemplação pessoal ou de sensação de isolamento. A música, ela acaba te levando a um processo Iracema. de alegria. Diga, amor. Iracema, para a gente fechar, você falou várias vezes sobre a prece, até como um remédio, né, como uma medida de transformação. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, por favor, sobre a prece, se você tem algum caso para contar em algum momento que a prece fez a diferença para você, para inspirar aí a gente a rezar mais também. Recurso terapêutico, né? Recurso terapêutico maravilhoso, e a gente tem um capítulo no nosso Evangelho que é exatamente sobre a prece, né? A força da prece, a felicidade que a prece nos proporciona. E isso é muito importante. E muitas vezes na prece, ai, gente, eu faço tanta prece, eu peço tanto e Deus não me atende. A primeira pergunta é, como você tem orado e o que você tem pedido? Porque tem gente que ora, né? Pai nosso está no céu, será feita a vossa vontade, parênteses, desde que seja igual à minha. Aí começa a criar dificuldade. A gente pede, seja feito, Senhor, seja feita a vossa vontade. Aí fica, mas Deus, eu acho, eu gostaria. Aí fica dando ideia a Deus, né? Sugestão. Aí começa a dificultar as coisas. Por quê? Porque a gente não entrega. Às vezes, o que Deus não te dá é porque você não precisa ou porque você não merece aquilo. E às vezes você não merece, não é porque aquilo é bom demais, não. É porque aquilo talvez crie um nível de dificuldade para a sua vida
que você naquele momento não está enxergando. Então, a força da prece, a prece ela tem essa força tremenda. De resolver nosso problema todos? Não, a prece tem a força de lhe dar sustentação para o que você precisa, para o que você deve fazer. A prece lhe dá as intuições necessárias para que você tenha as atitudes que você precisa tomar. A prece não faz com que o que você peça caia do céu. Ela lhe dá força e lhe impulsiona a você fazer o que é necessário e o que Deus entende que o universo, ou a espiritualidade, ou força cósmica, aquilo que você entende como uma força natural, para que você possa conseguir vencer sua dificuldade ou obter aquilo que você deseja. Pedir apenas e nada fazer, isso é transferir a responsabilidade da sua vida para aquele a quem você está dirigindo a sua prece. No momento em que você faz prece, você se liga, você faz um contato direto com o ser a quem você está se dirigindo. Então, a prece requer de nós um momento de profunda sinceridade, um momento de profunda seriedade, quando nos dirigimos a quem, né, pedimos que interceda ou que nos ajude a fazer o que deseja. Toda prece é atendida? Não, porque Deus sabe, o universo sabe, o processo da vida sabe o que de fato é aquilo que nós precisamos, merecemos, ou é oportuno naquele momento. Às vezes o que não chegou para você é porque não é oportuno naquele momento. Ou porque você não está preparada para receber. Você pode receber aquilo e estragar tudo. Porque você quis atender vaidade, você quis atender momentos de rebeldia, você quis atender situações de orgulho, de arrogância, você quis impor isso. Mas no momento em que você se coloca diante de Deus com a humildade necessária de quem pede aquilo que entende que não só é bom para você, mas principalmente é bom para o outro, para o meio que você vive, para as pessoas onde você circula, para o que você vai fazer em função do outro, a espiritualidade contribui, concorre para que as coisas na sua vida comecem a acontecer. Amplia seu olhar, abre sua visão, melhora o seu nível de compreensão do que você ouve e coloca na sua boca as palavras certas. Enche o seu coração de afeto, de esperança, de certezas para que você possa, né, a boca fala do que o coração está cheio, para que você possa ser um instrumento daquilo que Deus deseja, que você faça onde você estiver. A prece, ela afasta maus espíritos, mas se ela também for mal feita, ela atrai aquilo que você não deseja, que as nossas palavras têm força. Então, cuidado com a prece, que a prece seja um momento de alegria, um momento de humildade, um momento de contrição, de reconhecer nossa pequenez diante de Deus. Jesus disse, pedi e obtereis. E o que pedir em meu nome, meu Pai, o Pai te dará. Mas tenha responsabilidade com o que você está pedindo. A forma como você está pedindo. E a forma como você se dirige ao Pai.